Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar rapidinho aqui sobre uma coisa que funciona muito bem nos Estados Unidos, em quase todas as cidades, em diversas cidades, e que é uma ideia que no Brasil funcionaria muito bem também, com certeza, poderia ajudar muitas cidades. Nos últimos anos nós vimos, por exemplo, em Jandira, alguns grandes incêndios, né? Então esse ano tivemos um grande incêndio no início do ano, e os bombeiros demoraram 20, 30 minutos para chegar, porque o bombeiro mais próximo fica na cidade de Barueri. Né? E se a gente pegar Jandira e Itapevi, que não tem o corpo de bombeiros, nós estamos falando de uma população de mais de 300 mil habitantes sem nenhum corpo de bombeiros. E por que não tem? Porque é caro manter uma estrutura. Então o governo do estado não conseguiria manter um corpo de bombeiros em cada cidade, mesmo sabendo que é importante ter um em cada cidade. Nos Estados Unidos também é caro manter, mão de obra é muito cara aqui. Então qual que é a saída? Né? O que o governo faz? O governo adquire os materiais, adquire o caminhão de combate ao incêndio, monta uma estrutura, mas quem mantém a estrutura, quem mantém esse corpo de bombeiros são voluntários. Então eu estou aqui, por exemplo, no Lovell Volunteer Fire Department, um corpo de bombeiros voluntários. Aqui dentro desse galpão tem alguns caminhões, vou colocar uma foto aí para vocês verem. Caminhões do corpo de bombeiros, só que todo mundo que trabalha aqui, na verdade, olha, não tem ninguém. E são todos os dias assim, não fica ninguém. Só vem alguns voluntários para manter o local limpo, para ligar os caminhões, para eles estarem sempre funcionando, os equipamentos funcionando, e eles recebem treinamento periódico. Então, 2 vezes ao ano, esses voluntários eles recebem treinamento, e caso aconteça algum incêndio na região, eles correm para cá, pegam os materiais, pegam o caminhão e vão combater o incêndio. Né? Isso poderia funcionar muito bem no Brasil. Você criar departamentos de corpos de bombeiros voluntários que funcionem, né, em pequenas cidades. Se a gente usar o exemplo que eu citei, Jandira e Itapevi, nós estamos falando, não são pequenas cidades, nós estamos falando de 300 mil habitantes. Se a gente colocar um ali na divisa, na área industrial, que a gente costuma ter um pouco mais de risco, de problema. E muito barato. Né? Se o governo comprasse, por exemplo, um caminhão, montasse um galpão, um caminhão de combate a incêndio, e as empresas cedessem funcionários, cada empresa ceder um funcionário para receber treinamento, ou você fazer um rodízio, cada mês uma empresa, uma grande empresa, ela é responsável pela manutenção desse espaço, né? Por ligar os caminhões, por manter funcionando, por ceder um funcionário para ligar lá uma vez por semana. Está falando da empresa ceder um funcionário, talvez no ano ela vai ceder o funcionário por uma semana, por um dia na semana, nem por uma semana, por um dia na semana. Como a gente tem muitas empresas, faz um rodízio e você tem sempre disponível ali um corpo de bombeiros para fazer um primeiro combate. Né? E é uma ideia que não é para você extinguir o corpo de bombeiros militar, né, que são altamente treinados. Na verdade, eles inclusive que treinariam esses voluntários, como acontece aqui nos Estados Unidos. Só que você acaba criando novas corporações voluntárias. Então você vai manter todos os militares que existem, né, eles que inclusive deram treinamento, e esses voluntários eles dão um primeiro combate até que os militares cheguem. Então imagina um incêndio em Jandira, os voluntários chegam em 5 minutos e vão combatendo até que os militares que estão a 20, 30 minutos do local cheguem no incêndio. Então é uma ideia legal, né, uma ideia que algo que funciona muito bem aqui, por exemplo, em Lovell. Lovell é uma cidade com 900 habitantes, 900 habitantes, e tem o seu corpo de bombeiros voluntários. Por que Jandira e Itapevi não pode ter? Né? Sabemos, a legislação brasileira é um pouco diferente, então eu acho que inclusive se o governador quiser criar isso, precisa de uma lei federal específica, porque senão o Tribunal de Contas vai dizer que, olha, ele gastou dinheiro público que está sendo investido e não tem ninguém cuidando do bem investido, né? Se a gente pensar que um caminhão do Corpo de Bombeiros custa em torno de R$1 milhão e não tem ninguém cuidando. Mas uma lei federal, uma lei federal que com certeza teria o apoio de todos, que seria aprovada facilmente, resolveria isso. Então é algo que depende um pouquinho de atitude, de vontade. A gente vem falar muito de escândalo, né? Escândalo político no Brasil, porque os políticos não tomam decisões simples que vão melhorar a nossa vida, né? A vida de todos os brasileiros. Então aqui fica uma ideia.
Corpo de Bombeiros Voluntários, eu apoio, espero que seja, que seja implantado no Brasil, que tenho certeza que vai fazer bem para muita gente, vai evitar muita tragédia. Um abraço, pessoal.